O livro do Apocalipse diz que a terça parte das estrelas foi varrida do céu. É muita coisa, hein? Isso significa que o mundo está infestado de demônios. E esse é o tema do Orando com o Padre Pio de hoje. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A existência dos anjos é central para a doutrina cristã. Se negamos que eles existem, tornamos incompreensíveis não só inúmeras passagens da Escritura, mas a obra redentora de Cristo como um todo. Afinal, foi para destruir as obras do diabo que o Filho de Deus se fez homem. Né? No Novo Testamento, há uma tal explosão de reações demoníacas à presença de Cristo que podemos dizer que o universo em que o encontramos está saturado de demônios. Afinal, foi para nos libertar da escravidão do pecado e, portanto, de Satanás, que o Filho de Deus se fez homem. Não é de estranhar que, com sua vinda ao mundo, Deus tenha manifestado de maneira mais visível a sujeição da humanidade ao diabo antes da redenção. O apóstolo São João resume essa doutrina em sua primeira carta. Aquele que comete o pecado é do demônio, ou seja, torna-se vinculado a ele como um escravo ao Senhor, porque o demônio peca desde o princípio. Para destruir as obras do demônio é que o Filho de Deus se manifestou. Os próprios demônios clamam: "Que tens tu que ver conosco, ó Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus." Eis a finalidade redentora, isso é, libertadora da encarnação do Verbo. O homem, pelo pecado, vivia acorrentado a Satanás, por cuja sugestão a humanidade inteira, em sua primeira cabeça, Adão, caíra na desgraça. E foi para quebrar essas correntes que Cristo veio ao mundo evangelizar. Por isso, Jesus diz aos 72 discípulos, ao voltarem felizes de sua primeira missão, por terem submetido os demônios: "Eu vi Satanás cair do céu como um raio." No fundo, toda a vida de Cristo é um resoluto não ao tentador e um resoluto sim a Deus. Daí que o seu ministério público seja precedido pelas tentações no deserto. O Filho encarnado triunfa das sugestões do diabo, mostrando ao inimigo pela primeira vez na história uma perfeita liberdade interior para servir a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Por isso se alvoroçam os demônios, sem entender ao menos a princípio por que não tem poder sobre Jesus. De fato, o diabo se apoderou até mesmo da religião judaica, sobretudo em seus chefes, enquanto apenas um resto de Israel permanecera fiel a Deus e à esperança na vinda do Messias, como os santos Simeão e Ana. Jesus mesmo, dirigindo-se aos judeus, afirma: "Vós tendes por pai o demônio e quereis satisfazer os desejos do vosso pai." O diabo foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, porém, o venceu na cruz. E se a isso se ordenava a sua missão, então é impossível entender quem é Cristo se nega a existência dos demônios. Exato. A abundância de endemoniados no Novo Testamento é providencial, na medida em que manifesta visivelmente a magnitude da opressão espiritual que o demônio exerce sobre todo aquele que está em pecado. Sim. Nós precisávamos de um Salvador e os vários possessos de que nos fala o Evangelho recordam o estado em que naturalmente nos achamos sem a graça de Cristo. Foi por nosso bem que Deus permitiu, com a entrada de seu Filho no mundo, que os demônios atuassem de forma mais ostensiva do que antes. Com isso, se torna também mais manifesta a grandeza da vitória de Cristo, unidos ao qual esmagamos, como descendência eleita, a cabeça da antiga serpente, pois o Deus da paz esmagará logo a Satanás debaixo dos vossos pés. E isso desde que resistamos firmes na fé, humilhando-nos como Cristo se humilhou,
fazendo-se servo daqueles que veio salvar. E Padre Pio nos diz que os demônios são tantos que, se pudessem assumir a forma de um pequeno grão de areia, obscureceriam o sol. Falamos um pouco sobre a ação dos demônios no tempo de Jesus e a quantidade de endemoniados narrados nos evangelhos, não é mesmo? Mas é preciso falar um pouco sobre os nossos dias. Verdade, Carol. Se realizássemos uma pesquisa com as pessoas nas ruas, pessoas das mais diversas idades, classes sociais, talvez percebêssemos que a grande, esmagadora maioria das pessoas hoje em dia não acredita mais na existência do demônio. E isso é, infelizmente, uma espécie de vitória para o demônio. É isso que ele quer, que ninguém acredite que ele existe, pois assim ele pode agir livremente. Justamente por isso que, ao final da frase que estamos meditando hoje, Padre Pio diz: esteja sempre atento. Exato. Não podemos frouxar o garrão, como se diz. Devemos vigiar e orar. Sempre. Vigiar e orar sempre sem esmorecer. As possessões demoníacas são uma realidade muito presente em nossos dias. Há inúmeros casos, e isso não é coisa de cinema não, de ficção. Nós temos que ficar atentos sim. E não são apenas as possessões, mas também as obsessões e as opressões. Isso sem falar nas sugestões que muitas pessoas aceitam e com isso se tornam, por assim dizer, operários do demônio. Sim, porque os demônios não têm poder para ferir uma pessoa fisicamente, porque eles são puro espírito. Mas eles podem sugerir isso a alguém que faça o trabalho por eles. Muitas pessoas fazem confusão entre possessão, obsessão e opressão. Então eu acredito que é interessante que a gente aproveite esse momento aqui nesse vídeo para poder esclarecer. A possessão ocorre quando o maligno começa a ter domínio absoluto sobre o corpo de uma pessoa, agindo nos seus movimentos, na fala e nas ações. É algo muito raro de acontecer, mas não é impossível. Tá? A obsessão, por outro lado, trata-se de pensamentos absurdos, onde a pessoa não tem condições de se libertar desses pensamentos. Por isso, vivendo em estado de prostração e pensamentos suicidas que aparecem com muita frequência. Muitas vezes se apresenta como uma dupla personalidade. E a opressão é um termo genérico que aponta uma inevitável ação do mal. Quando a pessoa se encontra oprimida, com falta de ar, sufocamento, sem energia para viver. Jesus venceu o demônio, certo? Ele já está derrotado. Não devemos temê-lo, mas precisamos ficar atentos, como nos diz Padre Pio, pois são muitos e agem das mais diversas formas possíveis e imagináveis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E olha só, que tal mandar esse vídeo para aquele seu amigo que não acredita na existência dos demônios, hein? O Raiman sempre querendo criar uma treta. Ai. Mas se essa reflexão fez algum sentido para você, curta também e se inscreva aqui no canal. Que Deus abençoe. Salve Maria.